Só que, se você percebeu, sumiu lá o saldo inicial e o saldo final. Eu quero ter essa informação do saldo inicial e saldo final, que tem aqui os IDs 0 e 5. Então, eu preciso calcular essas medidas. Em vez de criar uma medida, aliás, em vez de criar uma variável para calcular o saldo final e o saldo inicial, eu vou criar uma medida, porque a medida eu consigo reutilizar em outros lugares. Já já a variável não, só consigo utilizar aqui dentro da medida que ela está sendo calculada. Tá? Então eu vou criar aqui a nova medida e vou colocar FC saldo inicial. Rápido de colocar underline. E aqui agora eu vou fazer o seguinte, calculate, a medida que a gente vai usar bastante aqui. Calculate, calcular o quê? Eu quero que você calcule o valor realizado, como valor realizado. E aqui a gente precisa criar um tipo de filtro para que eu consiga calcular o saldo inicial período a período. O saldo inicial aqui não é o saldo inicial das contas bancárias, mas o saldo inicial de cada período. Tá? Então aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou usar uma medida chamada filter all e vou... tá faltando uma tabela aqui pra gente, que é a de calendário que eu tinha comentado. Então eu vou criar essa tabela e depois a gente volta aqui para a explicação. Vou colocar 0 aqui por enquanto, só para não perder o nome da medida. E aqui a gente precisa criar uma medida de... Uma medida não, uma tabela de calendário, para a gente conseguir ter as segmentações por meses, anos, enfim, qualquer período que você quer. A gente poderia criar uma do zero aqui, mas é bem trabalhoso. Assim, demorar uns 30 minutos mais ou menos para fazer, mas eu tenho uma pronta lá do exemplo que eu montei. Então aqui é o seguinte, de calendário, eu vou copiar ela lá do outro projeto, vou copiar daqui e vou colar nesse novo projeto. Tá? Vou colar aqui nesse novo projeto de calendário e aqui você pode ajustar as datas desse calendário, tá? Então eu deixei aqui de 1º de janeiro de 24 e até dezembro de 25, mas você pode vir aqui e ajustar. Então a gente já tem pronto aqui a nossa tabela calendário. Se você quiser editar aqui no Power Query, também você pode, tá? Pode editar aqui pela editora avançada, você pode consultar tudo que eu fiz aqui. Ou você pode vir aqui nas etapas também e editar, caso você queira. Tá? Então vamos lá. O de calendário já está aqui. Agora carregando, já temos aqui a nossa tabela calendário carregado. E agora sim a gente consegue avançar com o cálculo da nossa medida de saldo inicial. Então vamos lá. Calculate, valor realizado. Filter all de calendário. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou mandando calcular esse valor baseado nessa medida, aplicando um filtro aqui. Eu quero que ele remova todos os filtros da tabela calendário. Então esse filter e all está fazendo isso aqui. Esse all, na verdade, está fazendo isso. É o all, né, que remove os filtros. Então o all ele quer tudo, ele quer que nenhum filtro seja considerado. Então vai lá, remove todos os filtros dessa tabela calendário e comece a acumular os valores, porque é um saldo acumulado, esse saldo inicial. Ele está acumulando período ao período. Tá? A mesma coisa a gente vai usar para o saldo final, só que com uma pequena mudança. Então aqui é o seguinte. Eu quero que remova e em cima da data
ele acumule até o dia anterior, até o período anterior. Tá? Então, quando você estiver analisando no nível diário, ele vai trazer o saldo inicial do dia anterior, que vai ser igual ao saldo inicial de hoje. Né? O saldo final de ontem vai ser igual ao saldo inicial de hoje. Né? E se a gente extrapolar para o mês, o saldo final do mês anterior vai ser igual ao saldo inicial do mês atual. Tá? Então, por isso que a gente usa aqui o critério de menor. Tá? Então, menor a max. E aí eu vou repetir essa estrutura aqui. Por que max? Max é só para pegar a data atual ali do contexto. Do contexto do calendário. Ele sempre está pegando a data do calendário. Tá? Então, é por isso que é utilizado esse UOL aqui. Cálculo do saldo inicial feito. Agora a gente vai utilizar isso aqui para calcular o saldo final. Nova medida. E aqui vamos colocar saldo final. E aqui é o seguinte, o saldo final para calcular o saldo final, eu vou fazer da seguinte forma. Eu quero que o saldo final é um saldo acumulado. Um saldo acumulado desde o começo do período. Desde quando você tem dados aí na sua base. Então, a gente vai fazer o seguinte. Eu vou copiar essa estrutura. Vou repetir ela aqui. Tá? Eu quero que comece a acumular desde a primeira data que tem no calendário. E para eu dizer isso para o Power BI, eu tenho que fazer o seguinte: eu tenho que usar aqui uma fórmula chamada first date. Tá? Só que para garantir que ele vai pegar a primeira data mesmo do que tem no calendário, eu tenho que usar essa outra instrução aqui, all, para forçar que ele vai analisar todo o calendário e vai trazer a primeira data. Então, vou pegar aqui, all. Eu posso digitar aqui, ó. All. Tá? Então, aqui eu quero que ele acumule esse valor, pegando aqui desde a primeira data que ele encontrar no calendário. Tá? E acumule até a maior data que ele encontrar no calendário. Tá? Aí aqui é o seguinte, a função filter, ela pede só um argumento aqui. Só que a gente consegue combinar esses dois argumentos com esse comercial aqui. A gente coloca uma condição end. Tá? Então, deixa eu resumir aqui. Então, revisando aqui, vai lá, remove todo o filtro todos os filtros da tabela calendário e começa a acumular o saldo desde a primeira data até a última data. Tá? A última data vai ser de acordo com a data que você selecionar nos filtros. Tá? Agora vou confirmar aqui. E agora a gente consegue pegar essas duas medidas e colocar aqui nessa tabela. Então vamos voltar lá, fluxo de caixa. Então aqui quando o ID for 0 é o saldo inicial, quando for 5 o saldo final. Eu vou editar aqui 0, vai ser o saldo inicial. E quando for 5 vai ser o saldo final. Tá? Então vamos confirmar aqui para ver como que ficou. Olha só, ele já trouxe aqui os valores. Só que eu quero que o saldo inicial apareça aqui em cima. Como fazer isso? Eu preciso ordenar essa tabela. Então vou clicar aqui, vou selecionar a tabela máscara, selecionar a coluna descrição
classificar a coluna por ID. Agora vou voltar aqui na parte da tabela e já ordenou aqui, certo? E agora é o seguinte, eu preciso colocar os meses para eu ver se de fato esse valor do saldo inicial e do saldo final está sendo calculado corretamente. Então eu vou vir aqui ó, na tabela de calendário e vou pegar aqui a coluna mês-ano e colocar aqui em colunas. Aí ele vai fazer a abertura aqui por colunas. Só que está fora de ordem também, né? Vamos acertar isso aqui. Volta lá. De calendário. Coluna aqui do... Cadê? Mês-ano. Eu quero ordenar, classificar pela coluna ordem mês-ano, que eu já deixei aqui pronto para você. Ordem mês-ano. Eu já vou aproveitar e classificar essa coluna aqui também, dia-mês. Classificar por ordem dia-mês. A mesma coisa aqui para o mês, nome do mês. Vou classificar pela coluna mês. Classificar por mês, que tem um número do mês. Então, agora já ficou certo aqui. Se a gente olhar aqui, ele está carregando um saldo. Esse saldo aqui está errado. Vamos ver o que aconteceu. Ele está repetindo o mesmo saldo aqui para todos os períodos. Na verdade, todos os valores estão se repetindo. Eu já sei o que é. Relacionamento. Sempre que você identificar que está repetindo valores, é porque o relacionamento não foi feito ou tem algum problema no relacionamento. Então aqui a nossa tabela de calendário não está relacionada com a tabela fato. Então eu preciso vir aqui e relacionar. Eu vou relacionar pela coluna data. Eu vou vir aqui data e procurar aqui qual que é a data que eu quero relacionar. Aqui no caso eu quero relacionar com a data de pagamento. Eu vou soltar aqui em cima de qualquer coluna e aqui fica mais fácil para eu localizar a coluna que eu quero relacionar. Eu quero relacionar a coluna data da de calendário com a coluna data de pagamento. Tá feito. E agora, se a gente voltar lá, agora sim, o nosso cálculo aqui está correto. Pelo menos o saldo final está correto. O saldo inicial não está correto. Vamos entender aqui o que aconteceu. Tem aqui lançamentos. Tem lançamentos sem data. Indica que na base tem datas que estão fora do nosso período de calendário. Vamos dar uma olhada na base aqui para entender o que é. Daria para consultar a base diretamente no... Eu vou fazer o seguinte. Vamos olhar a base aqui diretamente no Power BI. Então vamos ver aqui. Ó. Vamos ver aqui. Tabela de lançamentos. Tem aqui, ó, valor pago. Tá? Temos valor pago. Tem a situação para indicar se foi pago ou não e tem a data de pagamento. Só que tem alguns casos aqui que tá com status pago e talvez recebido, mas está sem a data de pagamento. Por isso que aqueles lançamentos estão aparecendo sem data. Então não é nem que está fora do intervalo do nosso calendário, né, de 24 a 25. É que estão sem datas. Por algum motivo está sem data. Então assim, tem algumas tratativas que a gente pode aplicar aqui. A gente pode, por exemplo, mandar ignorar esses valores aqui. Só que no seu caso, aqui nesse exemplo eu posso fazer isso, né? Só que no seu caso você quer que todos os valores sejam carregados. Então você vai lá e edita os lançamentos que estão sem datas e coloca as datas, se for o caso. Mas nesse caso aqui eu vou ignorar esses lançamentos que estão sem datas. Como que eu faço isso? Eu vou vir aqui nessa medida base
que é valor realizado, é a nossa medida base, que a gente vai construir várias outras, né? E aqui eu vou aplicar uma regra. Através da medida calculate, da instrução calculate, eu vou falar o seguinte: eu quero que você considere apenas os valores que não têm data de vencimento em branco. Como que eu faço isso? Eu coloco aqui not para negar, né? Então é o seguinte, not nega isBlank. O isBlank é uma medida uma fórmula que identifica se está em branco ou não. Então ela vai retornar verdadeiro ou falso. Então se tiver em branco, ela retorna verdadeiro. Se tiver preenchida, ela retorna falso. Então eu quero que ele negue. Então eu quero trazer apenas o que não está em branco. Tá? Então só para explicar um pouquinho mais da funcionalidade da forma. E aqui a gente tem o valor corrigido, parcialmente pelo menos. Então o saldo final aqui está com esse valor, o saldo inicial está com esse valor. Mas aqui deveria ser zero. Vamos entender. Vamos entender aqui por que está trazendo o valor errado. Então, olha só, identifiquei aqui o seguinte. Nessa medida, saldo inicial, eu quero que ela traga, que ele acumule o valor, baseado nessa medida valor realizado, acumule o valor até a data de ontem. Né? Então, eu tenho que usar a medida aqui mínimo, eu não posso usar o máximo, porque o máximo ele vai pegar um intervalo acima de ontem. Ele vai pegar, por exemplo, hoje, olhando num espectro ali diário, ele vai pegar a data de hoje. Se eu colocar o mínimo aqui, ele vai pegar a data de ontem. Tá? Então, esse é o motivo. Então, agora ficou certo. Então, aqui ele não tem nada, começa zerado, né? E aí tem as movimentações e aí acumula o saldo. E aí esse saldo acumulado vai para o saldo inicial do período seguinte. Aí acumula aqui no saldo final, esse saldo final se torna o saldo inicial do período seguinte e assim por diante. Então aqui a nossa estrutura geral já está quase pronta e aí a gente vai avançar aqui. Tá? Vamos lá, aqui a gente já tem os nossos cálculos realizados. Agora a gente vai criar algumas outras medidas para totalizar as entradas, totalizar as saídas e também totalizar o resultado geral. Vamos fazer o seguinte. Vamos criar aqui, ó, medidas, nova medida. Vou colocar aqui entrada. Vou usar de novo a calculate, usando a medida valor realizado como base. E vai lá na tabela F lançamentos, na coluna tipo operação e soma tudo o que tiver com o tipo de operação entrada. Deixa eu só conferir para ver se é entrada mesmo. Vou colocar aqui por enquanto entrada, mas deixa eu conferir aqui. Aqui, ó, tipo operação, entrada ou saída. Então é isso mesmo, entrada. E agora eu quero calcular a medida saídas. Aqui ele está trazendo todo tipo de entrada. Agora vamos trazer as saídas. Aqui, traçar
Idas. E tá feito. Agora vamos posicionar aqui em cima aqueles cards. Vamos pegar aqui esse card. Esse aqui tem mais opção de formatação. Eu vou colocar aqui a medida entrada, saídas. E o resultado é o valor líquido aqui da medida valor realizado. Então não preciso criar uma medida nova. E eu vou colocar aqui o saldo final. Tá? Ficou em branco aqui, saídas. Acho que aqui vai estar como saída. É isso aí, saída. Agora eu vou formatar aqui esse card, uma formatação bem básica. Tá? Não vou me estender muito. Layout, eu quero que mostre 4 cards. Eu peguei a medida errada ali. É o saldo final aqui, não inicial que eu quero. Tá? Aqui. E aqui eu vou colocar o R cifrão. Tá? Vou colocar aqui a moeda. Formato. O R cifrão tá bem lá para baixo aqui nessa lista, se você procurar. Aí vai aqui, vamos avançar, 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 avançar. Vai ter aqui, ó, tá como espanhol Brasil. Então, tá dessa forma. Vou tirar casa decimais. Eu vou aplicar aqui também para... Aí uma vez que você aplica, ele já fica aqui como recente. Aí economiza um tempinho. Saídas, a mesma coisa. Então, já apliquei aqui. E o valor realizado também precisa da formatação. Tá. Agora eu vou diminuir esses números. Vou colocar 30. Dá um tamanho razoável. Agora eu vou tirar aqui vou deixar aqui um número inteiro, sem arredondamentos. Valores. Aí eu tenho que selecionar aqui as medidas individuais e aplicar a formatação. Unidade, nenhum. Entrada, saída, unidade, nenhum. Deixa eu ver o que aconteceu. Valor realizado. Deixa eu ver, peraí. Saídas, valor realizado. Nenhum. Saldo realizado, nenhum. Tá, deixa eu voltar a todos aqui. Vou colocar 20.